Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo este vídeo. Eu sou o Marcos Paulo e este é o canal Transporte Metroviário. Se você é novo ou nova por aqui, já sabe, né? Se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e aí você ficará a par de todas as novidades, tá certo? Muito bem, pessoal. Hoje eu vou fazer o primeiro resumo. Na verdade, eu vou falar sobre alguns assuntos a respeito do transporte, sobre trilhos. Eu vou fazer um resumão. Inclusive, eu fiz ontem a live que está disponível lá no IGTV do Instagram. Para quem ainda não curtiu, eu vou deixar o link aqui na descrição, o link do vídeo completo, da live completa que eu fiz, que está gravada lá no IGTV do Instagram. E aí, eu vou falar algumas coisas a respeito do transporte sobre trilhos. Bom, primeiramente vamos começar com o seguinte. Vamos falar sobre o metrô de Brasília, que completa no dia 7 dessa semana os seus 30 anos de existência. Só que a operação do primeiro trem foi em 93, né? E foi no mesmo ano que foi criada a companhia do metropolitano que existe até os dias de hoje, tá certo? Então, o que eu digo sobre o metrô de Brasília? É que eu já falei diversas vezes no meu canal, eu repito. O metrô de Brasília tem muito que melhorar mesmo, de verdade. Estou aqui, gente, há 9 anos morando no Distrito Federal e muita gente já falou, ou em várias notícias, né, a respeito da possível expansão de levar o metrô para a Asa Norte e depois levar para além de Ceilândia, e além de Samambaia. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que quem mora ali na região administrativa de Asa Norte e ali do Lago Norte, para esse entorno ali do plano piloto, não quer o metrô para lá. Primeiro porque é o seguinte, qual é a única coisa que eles têm tanto medo? A resposta é muito simples, se chama patrimônio público. Aí alguém vai dizer, mas assim, se levar o metrô para Asa Norte, vai esbarrar no patrimônio público. Eu compreendo isso aí. Só que o que acontece, pessoal? A população de Brasília tá pedindo isso aqui, ó, há muito tempo. Só que tem um porém. Para resolver esse problema de levar o metrô até essa região que eu já falei, não só a Asa Norte, como também Paranoá, depois Sobradinho, Itapuã, nem precisa mexer no patrimônio público, só fazer talvez uma adaptação e lá essas coisas, né? Só que se for fazer em modo subterrâneo, vai levar muito tempo, cara. Igual está acontecendo aí, assim como está acontecendo ali na linha 6 Laranja do metrô de São Paulo, que daqui a pouco eu vou falar, né? Será muito demorado e fazer assim por túnel seria muito mais caro do que você fazendo ali na região da superfície, né? Em superfície. Né? Então, assim, eu digo que seria mais demorado. E o que acontece, pessoal? Outro problema que eu gostaria de destacar aqui nesse vídeo, que é a questão da parte elétrica do sistema. Não é preciso você ser entendido de engenharia elétrica para ver esse problema aí, para saber que quando começa a chover, o metrô começa a parar. Para, na verdade, né? E quando para, acontecem problemas de energia. E
também a questão dos princípios de incêndio ou incêndio. Ou seja, várias explosões. Inclusive, já falei aqui no meu canal a respeito dessas explosões, tá? Podem conferir que vocês vão conseguir achar. Tá certo? E aí, eu chego aí na parte do sistema antigo, que é o ATC. Esse sistema é dos anos 90, tem praticamente a minha idade, ou seja, a idade de 30 anos, né? Vou fazer 30 anos esse ano, né? E com isso, o que acontece? Dá muita falha, muita falha. E o que eu gostaria de sugerir para que esse tipo de problema seja resolvido? É instalando o CBTC, que vai diminuir, não em 0%, a questão das falhas. As falhas podem ser poucas, podem acontecer, mas podem ser mínimas com o CBTC instalado. Aí o que acontece, pessoal? Eu outro dia conversei com, acho que foi uns 2 anos atrás, bem antes da pandemia, 2, 3 anos atrás, antes da pandemia, eu conversando com uma servidora do metrô da estação 114, não, da estação Taguatinga Sul. Eu falei da questão da possibilidade de instalar portas de plataforma. Só que ela disse para mim o seguinte: olha, para portas de plataforma seria muito complicado, porque o pessoal ia pular ali, alguém poderia pular, invadir os trilhos de estação, mas isso não acontece no metrô de São Paulo, porque é o seguinte: as portas de plataforma são para dar segurança, para evitar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. E outra, não tem como subir ali pra pular ali de cima. Porque senão o camarada vai subir, vai cair com tudo ali, né? E o resultado é que vai cair nos trilhos. Se for o terceiro trilho, meu amigo, esquece. O cara vai ser, assim, digamos, né? Eletrocutado na hora. E aí, com isso, vem a questão... o cara já morre, né? Infelizmente, é o que acontece. Então, o metrô de São Paulo já instalou portas de plataforma na linha 3 vermelha. Vamos pegar o exemplo aqui. No caso, já tem uma na estação Vila Matilde, que é a estação de superfície ali. Não é subterrânea, né? E deixa eu me policiar, gente, porque eu tô falando muito, né, por aqui nesse vídeo. Aí o que ocorre, pessoal? As outras estações da linha 3 vermelha, inclusive a Corinthians e Itaquera, vão receber essas portas de plataforma. De 2 contratos. Um é da Alstom e outro é da Cobra, do consórcio Cobra, né? Beleza. Voltando sobre o metrô de Brasília. É possível, sim, instalar portas de plataforma em todas as estações. Inclusive as novas e as futuras que forem chegando. Para que, por exemplo, deem mais segurança para os usuários. Inclusive, eu já ouvi falar que um cadeirante caiu nos trilhos, não conseguiu segurar. Eu não sei se ele passou mal. E eu fiquei sabendo por um inscrito aqui no meu canal, que é o Luiz Eduardo, que ele tinha falecido. Meus sentimentos aí para família dele. Inclusive, eu desejei os meus sentimentos aí em um dos meus vídeos aqui no canal, para esse cadeirante. Bom, essa é a necessidade que eu vejo de instalar portas de plataforma. Certo? Outra coisa que eu já falei aqui, e que não custa lembrar, e que muita gente diz que talvez seja até um pouco besteira, mas não é. Todos os trens do metrô de Brasília, desde o primeiro até o último trem, no caso eu falo, desde o primeiro trem da série 1000 até o último da série 2000, nenhum deles tem ar-condicionado. O sistema é de ventilação forçada. E quantas vezes eu já presenciei, repito aqui no meu canal,
quantas vezes já presenciei vários usuários passando mal. Vou até segurar, arrumar aqui. Deixa eu ver. Opa. Acho que eu trisquei na tela aqui, né? Bom, quantas vezes eu já presenciei vários usuários passando mal por conta desse tipo de coisa, né? Ou seja, a ventilação é insuficiente e já vi mulheres, por exemplo, que não estavam muito bem de saúde, tiveram que passar de ser levadas para o hospital, e é um negócio muito horrível, cara. É horrível demais, certo? Por isso que eu vejo também a necessidade, já que fala-se muito na questão de modernização do metrô, de, além de colocar ar-condicionado em todos os trens do metrô de Brasília, né? Só um detalhe, gente. Desses 20 trens da série 1000, 2 estão imobilizados, que é o trem 15, quase que eu falo o número errado aqui do trem, e o trem 08. O trem 15, esse ano faz 10 anos que, infelizmente, foi imobilizado devido ao incêndio em um dos vagões que aconteceu próximo à região de Samambaia, da região administrativa de Samambaia. E o outro é o 08, que aconteceu aí o descarrilhamento. E, infelizmente, não tem mais peças para os 2 trens. Então a frota total, no caso dos trens, é de 30 trens, sendo que 18 são da série 1000 e mais 12 são da série 2000, no caso da Áustria. Certo? Então, repito, é necessário que seja instalado o sistema de ar-condicionado. E eu sei que leva muito tempo e tal, tudo mais, né? E já que eu falei também a questão do CBTC, se eles querem, por exemplo, colocar mais trens em circulação, que eu já vi isso, um monte de vezes, é necessário primeiro, além de construir mais mais subestações assim de energia, que eu fiquei sabendo que tem poucas estações do metrô de Brasília que alimentam os trens. Se você colocar, por exemplo, 30 trens circulando juntos, mesmo que fosse fora do horário de pico, ou se fosse no horário de pico, a energia não ia aguentar. O sistema ia parar e ia acontecer o blackout. E ninguém quer esse blackout. Então, para isso acontecer, é necessário, além de construir mais subestações, né, instalar o que eu já falei, o sistema CBTC, que permitirá que, além de diminuir o intervalo entre um trem e o outro, permite colocar mais trens em circulação. É o que vai acontecer no metrô de São Paulo, no caso das linhas 1 azul e 3 vermelha. A 2 verde já tem CBTC, a 4 já tem CBTC, a linha 5, Lilás, que é operada pela Via Mobilidade, também tem CBTC. E aí temos aí a linha 15 prata, que tem o CBTC instalado, inclusive na nova estação Jardim Colonial, que foi inaugurada recentemente. Beleza? E aí, com isso, encerro aqui o primeiro tópico aqui desse resumão, que é falando sobre o metrô de Brasília. E aí, o que acontece? Vamos falar agora sobre as obras do metrô de São Paulo. Por que muita gente, assim, já fala comigo, né? Até nas minhas redes sociais, como no Facebook, eu tenho até um conhecido meu aqui de Brasília que fala assim: nossa, Marcos, você ama o metrô de São Paulo. Pois é, por que eu gosto do metrô de São Paulo? Primeiro porque é o seguinte: apesar de vários problemas que acontecem, como por exemplo falhas de trem, presença de usuário na via,
coisa que vai acabar com a instalação das portas de plataforma, além disso tudo aí, é o melhor sistema metroviário do Brasil. E é o maior do Brasil, só ficando, como já falei em outro vídeo, atrás do metrô de Santiago de Chile e o metrô mexicano. Olha que eu nunca falei do metrô do México e do metrô de Santiago. É a segunda vez que eu falo dos dois, mas só que fala na questão de extensão em quilômetros, né? Inclusive, o nosso amigo Narciso comentou lá no outro vídeo, e eu peço até desculpas aí, porque eu não respondi a tempo. Eu até cheguei de viagem e eu não pude responder os comentários. Mas eu vou... Aliás, eu respondi sim. Acho que eu respondi. Se não, vou dar uma olhada lá. Beleza? E aí, eu gosto bastante do metrô de São Paulo por conta de duas coisas. Além da quantidade de trens que operam, deixa eu ver, simultaneamente na hora de pico, não precisando de ser 232 trens, somente 123 trens operam aí nessa faixa toda aí. Quando se dá o horário de pico. Quando é fora do horário de pico, não sei quantos rodam, né? Devem rodar aí no máximo uns 42, 43 trens aí por dia, né? Fora do horário de pico. E o intervalo dos trens do metrô de São Paulo é impressionante, cara. Por exemplo, eu tava na estação São Bento, tava eu e mais 3 pessoas, em 2020, isso antes da pandemia. Aí o que acontece? O silêncio durou muito pouco, tão pouco, que o trem L29, que é um dos trens da frota L, apareceu de imediato e nós embarcamos sentido Jabaquara para ir para Liberdade, bairro Liberdade. Então, e também outra coisinha, todas as estações do metrô de São Paulo possuem 100% de acessibilidade para pessoas com deficiência. Coisa que aqui somente, vamos dizer, 40% das estações do metrô de Brasília tem, né? Aí alguém vai dizer, não, mas não precisa. Claro que precisa. Imagina a seguinte situação, vamos lá. Imagina a seguinte situação. Vem um deficiente visual de fora para querer conhecer Brasília e querer conhecer o metrô, por exemplo, querer andar de metrô, experimentar andar nos trens do metrô. E aí, se deparar que não tem piso tátil. Ó, a estação central não tem piso tátil. A estação Galeria não tem piso tátil. A estação Asa Sul também é a mesma coisa. Estação Shopping, assim vai. Com exceção de algumas estações da linha de Ceilândia e as novas que foram inauguradas. As demais, sentido, no caso, Samambaia, a partir de Águas Claras. Desculpa aí, é um barulho meio estranho ali. A partir de Águas Claras, não tem piso tátil. Correto? E aí fica meio que difícil para as pessoas com deficiência visual se locomoverem na entrada da estação, né, das estações. Agora, já em São Paulo, o que acontece, cara? Eu conheço vários amigos com deficiência visual que andam por lá para cima e para baixo, e é uma maravilha. Eles são um exemplo de superação, assim como eu e os demais que conheço. E eles conseguem andar utilizando o piso tátil, rastreando com a bengala e tal, tudo mais, né? Isso é maravilhoso. E isso ajuda bastante, tanto na ida ao trabalho, quanto indo para o shopping, e assim vai, cara. E assim vai, certo? Isso é muito legal, né? Inclusive, o metrô de São Paulo tinha dito que ia instalar criar, na verdade, um novo aplicativo para as pessoas com deficiência visual, né? Eu não sei que aplicativo é esse, que eu espero que
que seja incorporado em todos os sistemas, tanto Android quanto iOS, né? Eu não sei qual é o nome, mas quem leu a notícia lá do site do Diário do Transporte, que deve ter acompanhado, vai, por exemplo, lembrar aí do nome. O nome deve ser bem complicado de pronunciar, talvez, né? Eu não sei. E já que eu falei do metrô de São Paulo, já que estou falando do metrô de São Paulo, ainda, vamos falar, retornando aqui ao assunto das obras. As obras da linha 6 laranja, cara, estão sendo um sucesso, né? Só lembrando, gente, que esse vídeo aqui vai ficar bem longo, porque eu tenho muita coisa para explicar, tá? Eu peço perdão aí, tá certo? Esse vídeo vai ficar bem longo mesmo. Inclusive, vou compartilhar aqui nas redes sociais e nos grupos, tanto do Facebook quanto do WhatsApp. Beleza. A tuneladora, a Shield, uma das duas tuneladoras, já começou a fazer o seu trabalho, escavando no sentido norte, indo para São Joaquim, onde fará a conexão com o metrô de São Paulo, com a linha 1 azul, aliás, desculpa, quase que eu falei errado. E em março desse ano, de 2022, o segundo Shield, que é a segunda tuneladora, vai começar o seu trabalho, mas no sentido contrário. E talvez um pouco demorado, porque tem rochas que vão precisar de ser, digamos, né, espedaçadas, né? Porque ali o solo é rochoso e demanda muito trabalho para escavar aí o túnel. No sentido Brasilândia ou Braslândia. Não sei se é assim que fala. Tá certo? Acho que é Brasilândia mesmo. E aí a gente tem as obras da extensão da linha 2 verde do metrô de São Paulo, que também será um grande sucesso. E aí eu chego na parte onde o metrô este ano encomendará 63 trens para as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e a linha 15 prata. Desses 63, 19 serão fabricados pela chinesa CRRC. Aquela mesma que fabricou os 8 trens da série 2500. Eu não sei como será o formato desses trens chineses, desses novos trens chineses. Eu não sei se terão portas... portas não. Como é que fala? Botões de abertura para abrir as portas, né? E assim vai. E os outros 44 vão se juntar com as antigas frotas. No caso, a frota G, frota H, frota I, frota J, frota K e frota L. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Quais serão as novas frotas se caso o metrô comprar esses 63 novos trens? Quais serão as novas frotas na letra em alfabético, né? Eu não sei, deixe nos comentários, porque eu tô muito curioso, gente. Eu estou muito bem curioso. E detalhe, essa compra será financiada pelo governo federal, né? Eu pensava que fosse o governo estadual poderia ajudar nessa brincadeira toda, mas o governo federal vai ter que dar o seu jeito aí para financiar a compra desses lindíssimos trens que quero conhecer, que terei o prazer de conhecer de perto, né? Será muito bom, gente, será muito bom. E detalhe, os novos trens virão com uma nova configuração de assentos, né? Eu acho que serão estofados. E detalhe, com passagem livre entre carros, com sistema bem potente de ar-condicionado. Eu creio que vai ser desse jeito, né? E instalação Wi-Fi, né? Creio que vai instalar a rede Wi-Fi nos trens, para o pessoal curtir ali ou conversar ali no WhatsApp, postar os stories ali no seu Instagram, dentro dos trens, e se acontecer alguma coisinha ali dentro,
é só comunicar com o metrô, que dá muito certo. Cara, o metrô de São Paulo é maravilhoso. É maravilhoso, sem brincadeira, gente. É super maravilhoso. E não repare porque tem um carro da pamonha passando ali do lado, mas eu vou ter que falar. Bem, pessoal, chegamos aí ao fim. Ah, não, desculpa, peraí. Tem mais outra coisinha que eu vou falar, mas deixa esse carro de som passar, que aí eu vou começar a falar do próximo assunto, tá? Esse vídeo provavelmente vai ser editado, né? Bom, pessoal, continuando aqui, depois que passou o carro de som, provavelmente esse vídeo vai ser editado, né? Eu vou, na verdade, vou basicamente mesclar esse vídeo, os dois, na verdade. Aí o que acontece? Vamos falar então do último assunto aqui, que é o resumão, para fechar esse resumão com chave de ouro, que é a Supervia. Há tempos que eu não falo sobre a Supervia aqui no meu canal. Gente, primeira coisa, um grande abraço aí pro pessoal do Rio de Janeiro. Espero que eles assistam esse vídeo aqui. Vou compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E aí, gente, eu quero dar uma notícia que, ao meu ver, é uma notícia, assim, um tanto preocupante e chocante ao mesmo tempo. A Supervia propõe, não é definitivo, propõe aumentar a sua tarifa em até, no mínimo ou no máximo, no máximo, R$7. Cara, seria impossível ou impraticável essa tarifa, cara. É inacreditável, né? Com tantos problemas que a Supervia vem passando, como, por exemplo, furtos de cabos, né? Tiroteio próximo à estação de trem. Rapaz, eu fico com muita dó de quem utiliza esse transporte público sobre trilhos. E aí eu fico me perguntando, gente, por que será que a Supervia não contratou, como fazem lá na França? Na França existe a empresa da SNCF, Société Nationale de Chemin Fer Français, que tem a polícia ferroviária, que toma conta de todas as linhas de trem da SNCF. Se acontecer alguma coisinha lá, a polícia ferroviária tá lá para fazer cumprir a lei e dar segurança pro pessoal. Então a minha pergunta é a seguinte: por que a Supervia não contrata uma espécie de polícia ferroviária para dar segurança em todas as estações da Supervia? Essa é a pergunta que fica assim no ar, sabe? E também uma pergunta que eu digo assim, reflexiva para todos os inscritos aqui do meu canal, certo? É uma pergunta assim, como eu disse, que fica no ar, assim, sem resposta, certo? E outra, gente, R$7 seria uma tarifa impraticável, nas palavras do nosso querido amigo Renato Lobo, do canal Via Trólebus, né? E aí, deixa eu parar de novo aqui. Pois bem, como eu já disse, então, seria impraticável a tarifa de R$7 nas palavras do nosso amigo Renato Lobo do canal Via Trólebus, como eu já vinha dizendo, tá certo? Então eu espero que isso não aconteça, porque eu já vi no próprio Twitter, quando se aumenta a tarifa, eu não sei por que eles têm que aumentar, por exemplo, aqui no Brasil, né? Os transportes sobre trilhos têm que aumentar, levar um pouquinho a mais o preço da tarifa, né? Eu não sei o porquê disso aí. Deixe nos comentários. Depois o pessoal vai me explicar, talvez falar comigo no WhatsApp, explicar melhor, porque eu sou um pouquinho leigo nesse assunto. E para fechar com chave de ouro, vamos voltar a São Paulo, que eu tenho uma coisa muito legal, uma coisa assim, legal não, né? Uma coisa assim, meio preocupante, vamos assim dizer. Vamos falar sobre a notícia que eu vi, que o meu querido amigo Jean Carlos postou lá no site Metrô CPTM. Pois é, meus amigos, sobre
a primeira semana sem a supervisão da CPTM. Os novos operadores da Via Mobilidade, aliás, esse evento aí da fase final pré-operacional foi marcado aí por muitas falhas, muitos erros assim que não deveriam ser cometidos pelos novos operadores, mesmo que tivessem sido treinados. E outra coisa, um mês de treinamento assim para operar assim oficialmente é muito pouco, cara, é muito pouco. E aí o que acontece? O que eu sugiro aí para CPTM e assim, para quem estiver me ouvindo, por exemplo, o que eu sugiro? Eu sugiro o seguinte, que haja mais treino para os novos operadores da Via Mobilidade e que, se possível, adiem, por exemplo, a operação comercial oficialmente, que será no caso dia 27 para uma outra data, porque assim, um mês assim é muito pouco para o pessoal pegar e colocar assim tudo em prática, sabe? É bem pouca coisa, que eu diria, né? Então é isso aí, pessoal. Agora sim, desculpa, chegamos aí ao momento final aqui do resumão. Eu peço desculpas aí porque o vídeo ficou bem longo e esse vídeo vai ficar na estreia mesmo, entrará no formato estreia. Não vou colocar vinheta. E se você gosta do conteúdo aqui do canal Transporte Metroviário, meu convite é para você se inscrever. Estamos chegando aí esse ano à marca de 1.100 inscritos. E aí eu vejo você aí no próximo ou nos próximos vídeos, tá certo? Só uma coisa, gente. No próximo vídeo eu vou fazer um react em um dos vídeos do canal Roberto Trevisan Railbus. Não sei se é assim que fala, né? Dos sons diferenciados aí que ele postou, são 29 minutos. E eu vou falando aí pausadamente para vocês, tá certo? Um grande abraço a todos e vou ficando por aqui. Um forte abraço.